Há alguns anos, eu costumava trabalhar em um escritório que ficava bem perto de um cemitério. Eu não me dava bem com os meus colegas de trabalho e muitas vezes comprava almoço lá embaixo e o comia em um dos bancos no cemitério, pois era tranquilo e pacífico e eu geralmente não era perturbado. Depois de terminar meu sanduíche e um dia, estava tomando os últimos goles do meu café e olhando para algo no meu telefone, quando ouço um bebê chorando. A princípio não dei atenção, afinal um pai com um bebê passeando pelo cemitério não era motivo para alarme. Mas o bebê continuava chorando, os pulmões continuavam dando tudo, e após cerca de 1 minuto ou 2, decido virar para ver o que está acontecendo, já que ninguém tentou acalmar esse bebê. Viro-me lentamente e vejo um bebê em cima de um túmulo. Isso realmente me assustou. Um bebê chorando em um túmulo. Olho ao redor, mas não vejo ninguém. Levanto-me lentamente para olhar melhor ao meu redor. E começo a me aproximar do bebê para ver onde ele está e onde está o pai. Mas não vejo ninguém. Eu estou realmente começando a me sentir desconfortável. Já ouvi falar muito sobre golpes na minha região, onde as pessoas deixariam um bebê chorar no meio da estrada ou em algum lugar isolado, para depois sair dos arbustos e assaltar as pessoas. Eu realmente não queria que isso acontecesse comigo. Em um momento de pânico, decidi que a melhor coisa a fazer seria chamar a polícia. Continuei olhando ao redor dos arbustos e árvores enquanto o bebê continuava chorando. Fixei o olhar no bebê e comecei a discar uma visera no meu telefone. Quando apertei para discar, imediatamente uma atendente me atendeu. Comecei a dizer a ela que havia um bebê chorando no cemitério e ela pediu minha localização. Quando compartilhei, ela me disse que alguém estaria lá em breve. Eu esperei, não querendo que o bebê fosse embora. Ainda pude ouvi-lo chorando quando desliguei o telefone. Olhei para o bebê e continuei olhando em volta nas árvores e arbustos. Eu me convenci de que talvez, apenas talvez, eu estivesse exagerando. Por quem sabe por que motivo esse bebê tinha sido abandonado no cemitério? Talvez para que alguém o encontrasse. Então disse a mim mesmo que se ninguém aparecesse ali dentro de alguns minutos, seria eu que iria lá e o pegaria. Comecei a me aproximar desse bebê, quando o barulho ouvido atrás de mim me fez pular. Mas era apenas um esquilo. No momento em que me virei, o bebê e o barulho tinham desaparecido. Fiquei completamente chocado. Não havia como um bebê chorando estar lá um momento e desaparecer no próximo. Juro que meu corpo foi inundado de adrenalina, envergonhado de admitir isso. Fiquei completamente paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender como diabos um bebê maldito estava lá um momento atrás e não está mais agora. Que diabos eu diria para a polícia? Quase encontrei a coragem de me mover e comecei a correr em direção ao meu escritório. Cheguei lá, mas ainda era hora do almoço. Então não entrei e fiquei apenas olhando para o cemitério, vendo se o bebê reapareceria magicamente, o que não aconteceu. Alguns momentos depois um policial chegou e ao sair do carro, me aproximei deles e disse que era eu que tinha o chamado. Eu falei e quando me pediram para esclarecer expliquei que vi um bebê, mas depois o bebê desapareceu. Eu esperava ser repreendido, talvez até mesmo levado por estar desperdiçando o tempo deles. Mas algo no olhar desse policial me disse que isso não aconteceria. Ela me olhou apenas e balançou a cabeça. Perguntei o que estava acontecendo e ela explicou que essa tinha sido a 3ª vez que alguém avistou um bebê nesse cemitério. Definitivamente, algo assustador estava acontecendo, mas nunca obtive mais informações dos policiais, pois saíram logo depois. Nunca mais fui ao cemitério para almoçar e nunca ouvi o choro do bebê, pois evitei a área, mas fiquei imaginando se o bebê ainda chora. Começo o meu encontro querendo explicar algo primeiro. Meu avô, do lado do meu pai, faleceu tristemente quando meu pai tinha apenas 13 anos. Crescendo, eu não conhecia de jeito nenhum. Sabia que ele tinha estado na marinha, e além disso era um homem misterioso para mim. Naquela época nunca quis perguntar ao meu pai, tios ou minha avó sobre ele,
já que minha avó nunca amou novamente após sua trágica partida. Lembro-me de quando era criança. Por volta dos 4 ou 5 anos, minha avó tinha uma foto na mesa de cabeceira dela, com ela mesma e algumas pessoas em um bar em algum lugar. Havia 2 homens na foto. Nunca soube ao certo qual deles era meu avô. Agora, indo para a história principal, isso aconteceu em 2012. Eu devia ter cerca de 18 anos na época. Meu irmão mais novo, Dom, com 13 anos na época, e eu fomos ao nosso cemitério local. Parecia mórbido, mas estávamos lá com boas intenções, já que nosso irmão mais velho, Lewis, e nosso tio-avô Tom estavam enterrados lá. Costumávamos mostrar nossos respeitos limpando os túmulos e removendo as ervas daninhas que os cobriam. Logo, após terminarmos, Tom quis ir ao banheiro. Infelizmente, o cemitério tinha um banheiro do lado de lá. Conforme nos aproximávamos, tive uma sensação estranha de estar sendo observado. E quando Dom tentou abrir o banheiro, para nossa surpresa estava trancado. Isso raramente acontecia, o que era ruim, pois ele estava desesperado e nossa casa ficava a 20 minutos de distância. Então disse a ele para fazer xixi atrás do banheiro, e que ninguém ouviria. Foi então que no canto do meu olho, a 10 metros de distância, vi uma cara me encarando. Virei para encará-lo, e foi como se fosse uma competição de olhares. Ele me lembrou vagamente o irmão do meu pai, o tio Andy. Mas sabia que não era ele, pois ele morava em outra cidade e teria vindo até mim e perguntado o que estávamos fazendo no cemitério. Além disso, o cara não estava usando óculos, como meu tio precisava usar. Caso contrário, ele não enxergava. Virei-me para Dom e perguntei por que ele estava demorando. E quando me virei de volta, o sujeito em questão tinha sumido. Várias semanas depois, meu irmão e eu perguntamos à minha avó sobre nosso misterioso avô. Lembrei a ele que se a vovó não quisesse falar sobre isso, era para deixar para lá. Como disse antes, não queria magoá-la. Meu irmão foi falar com minha avó, e ouço meu irmão me chamar. Então vou em direção ao quarto dela. Ao entrar, ela está sorrindo e feliz em mostrar fotos dela, do meu pai, dos meus tios. E então, uma me chamou a atenção. Era meu avô. Parecia exatamente com a cara que estava me encarando no cemitério. Desde que isso aconteceu, minha irmã e eu compartilhamos uma experiência que nunca esqueceremos. Eu tinha cerca de 7 anos e minha irmã 9, quando minha família se mudou para uma casa que ficava ao lado de um enorme cemitério. Estou falando de milhares e milhares de corpos enterrados aqui, junto com um mausoléu que provavelmente tinham mais 100 pessoas. Você não podia ver nossa casa da estrada, pois ela estava escondida por árvores. Mas nossa entrada era longa, e ao subir a entrada você lia literalmente lápides. Isso era conveniente para minha família na época, porque meu pai trabalhava neste cemitério como coveiro. Quando éramos crianças, minha irmã e eu não tínhamos medo dessa casa ou do cemitério. Ainda não tínhamos sido expostos à ideia de coisas paranormais. Na verdade, passávamos muito tempo andando pelo cemitério e pela fonte que estava lá. Também íamos visitar nosso pai enquanto ele trabalhava. Mas meus pais estavam um pouco desconfortáveis com a casa, assim que começamos a morar lá. Lembro-me deles mencionando como havia buracos nos cantos dos quartos, como se o proprietário anterior tivesse câmeras na casa. Mas, como criança, não entendíamos por que isso seria estranho. Minha avó materna morava conosco na época, e chamávamos de vovó. Ela tinha tido derrame. No passado estava meio frágil. Não conseguia andar muito bem e precisava de ajuda para fazer certas coisas. Ela estava realmente fraca, mas naquela época sua mente ainda estava afiada. O quarto da minha vovó e o quarto da minha irmã eram conectados por um banheiro. Então cada quarto tinha uma porta para o banheiro. Um dia meus pais foram fazer compras e nos deixaram com a vovó para nos vigiar. Provavelmente não teria sido uma boa ideia fazer isso, mas minha irmã e eu éramos bem comportados
e não faríamos nada de ruim ou daríamos trabalho para ela. Minha irmã e eu estávamos sentadas no meio do quarto dela, brincando no chão, quando de repente a porta do banheiro, que estava fechada, começou a tremer violentamente, como se alguém estivesse agarrando a maçaneta e sacudindo-a com toda a força. Imediatamente nos levantamos e fomos para a vovó. E ela estava sentada no quarto assistindo TV, e ficamos no quarto dela até meus pais voltarem. Tenho certeza de que não foi ela, porque ela teria dito. Mesmo naquela época, não havia como ela sacudir a porta daquele jeito. Ela estava muito fraca. Minha irmã teve outras coisas acontecendo naquela casa, como figuras espiando ela pela fresta da porta do quarto dela. Nós também víamos uma menininha de cabelos pretos na maioria das vezes. Não dentro da nossa casa, mas principalmente do lado de fora, ao redor da nossa casa. Essa foi a única coisa paranormal que já experimentei, mas para mim é significativa, especialmente porque não foi o único a testemunhar isso, e minha vovó estava lá para confirmar que não era ela. Sou de uma pequena cidade em Iowa, com cerca de 7.000 pessoas. Quando você cresce em uma cidade pequena, se torna muito engenhoso para encontrar coisas divertidas para fazer e aproveitar ao máximo o tempo e diversões. As lendas urbanas são abundantes e sempre divertidas de ouvir. Não moro longe da capital do nosso estado, e à medida que fui ficando mais velho, comecei a me aventurar na cidade. Fiz muitos amigos, eles adoravam ouvir as histórias da minha infância, e uma cidade tão pequena, e as coisas divertidas que fazíamos. Eles imploravam para eu levá-los a um cemitério cerca de 40 minutos da nossa casa. É um lugar que eu só fui algumas vezes. Admito que durante o dia é muito inofensivo. Conheço a área razoavelmente bem, pois já estive lá caçando e fiz muitas viagens noturnas também. Mas à noite torna-se muito arrepiante. Vou dizer isso agora, não acredito no sobrenatural. Se algo assustador acontecer, eu procuro sempre uma explicação lógica. Se você me contar uma história assustadora, vou revirar os olhos, mas não há explicação para essa. E uma noite, alguns amigos da cidade me ligaram. Eles queriam ir ao cemitério e pediram para eu levá-los até lá. Eu concordei, então eles vieram até mim e todos nós fomos por volta das 20 horas. Isso era no meio do outono. Então já estava escurecendo nessa época. Ficamos por ali, fumando e colocando a conversa em dia. Éramos 5 no total. Por volta das 21 horas saímos. Parte dessa viagem é por uma rodovia asfaltada, mas o restante é por estradas de cascalho e de calcário. São cerca de 10 quilômetros no máximo até o cemitério. Pegamos o carro novo de um amigo na época, que era um Pontiac G6 vermelho, e tinha apenas alguns meses. Se você já dirigiu em uma estrada de cascalho de calcário, sabe que o carro fica coberto por uma fina poeira branca. Chegamos ao cemitério. A entrada tinha um grande portão de ferro fundido. Então entramos e lhes mostrei o lápide. Era um lápide muito grande, do início do século XX, e tinha uma citação muito arrepiante nela. Algo como: onde você está agora, eu já estive, e em breve você estará onde estou. Desde que li isso, descobri que é algo comum em lápides antigos. Meus amigos concordaram. Sim, é realmente arrepiante. Eles perguntaram se alguma coisa já tinha acontecido comigo aqui. Não. Na verdade, meu carro superaqueceu uma vez quando eu dirigi, mas foi só isso. Agora essa lápide está localizada nas últimas fileiras, de frente para o oeste e ao sul, talvez a uns 50 metros. Há uma fileira inteira de túmulos pequenos de crianças, apenas do tamanho suficiente para colocar os nomes nas pedras, que eram bastante pequenas também. Segundo a lenda urbana, se você correr entre esses túmulos, zigue-zagueando entre eles, você morrerá. Meu amigo começou a provocar, dizendo que era a coisa mais estúpida que ele já tinha ouvido. Ele gritou que não tinha medo de nenhum bebê morto estúpido. Eu disse: não sei, cara, sempre ouvi que quando alguém faz isso, morre uma semana depois.
Ele me chamou de idiota, começou a correr entre eles e chegou até a metade. Disse que não ligava para a suposta maldição, mas não completou a corrida e voltou a pé. Fizemos piada com ele e perguntamos se ele tinha ficado com medo de continuar. Ele disse sim e fiquei arrepiado na metade do caminho. Voltamos para a entrada. Fumamos um pouco, conversamos por 1 minuto. E eu estava pronto para sair. Eu não tinha jantado e estava ficando com fome. Era cerca de 23 horas e voltamos para a cidade onde moro. O lado sul da cidade é o McDonald's. Estacionei, e nos encontramos para jantar. Quando saímos do carro, ele estava sob uma luz de rua e o carro estava bem iluminado. Quando chegamos até ele, o amigo notou que havia pequenas mãos por toda a parte do carro. Não menos de que 20 delas. Tinham o tamanho de uma criança de 2 anos. Mas nem todas tinham o mesmo tamanho, todas eram muito pequenas. Estavam no topo, no porta-malas e no topo do teto. Dava para ver porque estavam contornadas na poeira da estrada de Cascais. Lembro-me de olhar bem de perto e dava para ver as impressões digitais da poeira branca, destacando cada vinco. Foi a coisa mais estranha que eu já tinha visto, não há explicação. Se elas estivessem lá antes de irmos, teriam sido cobertas pela poeira. Não conseguimos entender como uma criança poderia ter subido neste carro. Não havia crianças por perto, onde o dono do carro morava. Tentamos encontrar uma explicação razoável para como elas poderiam estar lá, mas nada fazia sentido. Eu disse ao meu amigo que correu entre os túmulos que ele deveria ter cuidado. Até hoje, se você mencionar isso para ele, ele não ouve uma palavra e sai da sala ou fica irritado por você ter mencionado isso. E já se passaram quase 20 anos. Essa história aconteceu há 3 anos. Eu tinha acabado de voltar de férias fora da minha cidade, e meu ônibus me deixou na estação por volta de 1h30 da manhã. Cheguei à estrada principal e comecei a procurar um táxi para ir para casa, mas não havia nenhum táxi ou pessoa à vista. Fiquei lá por bons 5 a 8 minutos, olhando para os 2 lados da estrada tentando encontrar um táxi, mas fui sem sucesso. De repente, do nada, à minha esquerda vi uma garota com um sari branco. Sari é um traje tradicional para mulheres do meu país. Ela não estava lá um momento antes e estava parada a cerca de 15 metros de distância embaixo de um poste de luz. O fato de eu não tê-la visto momentos antes foi bastante sinistro, mas eu me disse que ao procurar um táxi, eu simplesmente não tinha notado. No entanto, meu coração começou a bater forte, imediatamente quando olhei para o outro lado para procurar um táxi e me virei novamente para ouvi-la dizendo algo para mim a poucos metros de mim. Ela tinha chegado até mim em um tempo recorde e quase em silêncio. Meu coração estava quase saindo do peito de medo quando ela disse: "Você pode me fazer um favor?" Neste ponto, eu estava tremendo. Eram quase 2 da manhã e essa garota de sari branco havia simplesmente aparecido para mim. Ela disse que precisava chegar em casa, que já estava muito tarde, mas gostaria de alguém para acompanhá-la e perguntou se eu poderia fazer esse favor. Não era muito longe daqui. Para contextualizar, a essa hora é muito incomum ver mulheres sozinhas na rua. Simplesmente porque pode ser um lugar bastante perigoso para uma mulher sozinha a essa hora. Sabendo disso, apesar do medo, eu andei com ela, temendo por sua segurança se eu não fizesse. Caminhamos. Eu não queria falar ou fazer contato visual. Nem mesmo perguntei para onde ela estava indo, apenas a segui, andando do lado dela, mas mantendo uma distância. Ela não disse uma palavra durante todo o tempo que viajamos, e que foi assustador. Depois de caminhar talvez 15 minutos, chegamos a um portão de aço. Ela fez uma expressão feliz e disse que não morava muito longe dali. Agradeceu e se virou para seguir. Eu pensei que meu trabalho estava feito e comecei a andar na direção oposta, para tentar encontrar meu táxi novamente. Mas a curiosidade me atingiu no peito, e eu queria saber para qual direção ela estava indo especificamente.
Quando virei minha cabeça segundos depois de sua partida, olhei e não vi ninguém lá. Olhei para o portão de aço e não consegui vê-la, além da distância, o que seria improvável dados os poucos segundos que se passaram desde que a vi pela última vez. Quando olhei mais de perto para o portão, notei que havia uma corrente e um cadeado ao redor dele. Então, não havia como ela ter desbloqueado, travado, novamente passado por ele naquele curto espaço de tempo. Foi então que olhei para cima e vi a placa sobre o portão que dizia que era um cemitério. Então comecei a correr. Vi uma mesquita ao longe e, pensando que seria o refúgio seguro, corri em direção a ela. Abri as portas e caí no chão. O imã, o padre, veio me cumprimentar com um cajado, achando que eu era um ladrão. Quando me viu no chão, ele falou comigo e perguntou o que havia acontecido, e eu expliquei tudo a ele. Ele entendeu e me contou a seguinte história. Há 8 anos, uma garota foi estuprada, violentada sexualmente, e sua vida foi tirada. As pessoas encontraram seu corpo sem vida embaixo do poste de luz. O mesmo poste de luz onde eu tinha visto antes. O rosto dela estava desfigurado, ninguém podia identificar e ninguém veio reivindicar o corpo dela. Não foi feita nenhuma queixa à polícia e as pessoas responsáveis ainda estão livres. Como ninguém reivindicou o corpo, os moradores a enterraram no cemitério. Desde então, outras pessoas, especialmente jovens, tiveram interações com ela, algumas hostis, outras pacíficas. Fico feliz que a minha tenha sido diferente, e acho que não vou esquecer tão cedo minha interação com a garota da noite. Cerca de meia milha da minha casa onde moro, é um pequeno cemitério onde a maioria da família está enterrada, da minha família especialmente, assim como algumas outras famílias da minha comunidade. É uma área muito rural, cercada de pastagens de vacas, em 3 lados, e um pomar de laranjeiras do outro lado da estrada. Há uma capela na frente, que é mais ou menos apenas uma construção com 2 fileiras de bancos sob o teto. Isso oferece sombra e assentos para realizar um serviço. Há alguns meses eu estava voltando do trabalho. Seria por volta das 23h30. Ao passar pelo cemitério, eu vi uma mulher magra sentada na primeira fila da capela. Ela estava usando um vestido branco, um grande chapéu caído que cobria seu rosto, e uma bolsa ao lado dela. Não havia mais ninguém no cemitério, nenhum carro por perto, e as 2 casas na estrada estavam escuras. Eu não me sentia ameaçado ou com medo ou algo assim, mas foi o suficiente para arrepiar os meus cabelos enquanto eu passava. Não sei porquê, mas comecei a pensar nela de novo nos últimos dias. Não sei quem ela estava esperando, mas espero que tenham se encontrado. Isso aconteceu comigo ontem à noite. Tanto eu quanto meu amigo gostamos de tirar fotos de prédios abandonados porque somos estranhos assim. Bem, existia esse antigo hospital psiquiátrico abandonado dos anos 1800 a 1900, a cerca de 5 horas de onde vivemos. E decidimos ir lá em um fim de semana. O fim de semana chega, e como os nossos pais também são amigos, eles decidem nos acompanhar. Dirigimos pela metade da Virgínia e finalmente chegamos ao local. Estamos andando do lado de fora e decidimos dar uma olhada no antigo cemitério, onde eles enterravam todos os pacientes, que ficam numa área arborizada. Eles também fizeram alguns experimentos bem perturbadores nos pacientes, o que acredito era bastante comum para hospitais psiquiátricos naquela época. Enquanto caminhávamos pelo caminho no cemitério, notei algo branco saindo do chão. Minha mãe, que já foi técnica de raio-x, olha para aquilo e diz: "Ah, parece ser um osso de braço humano." Então, eu comento algo como: "Ah, que bom, né?" Realmente, não fiquei chocado ou assustado, só estava pensando: este é o cemitério tem ossos. O resto da viagem foi muito divertido, exceto pela caipira que nos xingou por pararmos em sua propriedade por um segundo enquanto estávamos perdidos. Mesmo assim, foi um pouco inquietante encontrar aquele osso. Costumava morar em uma cidade muito pequena, e é aqui que a história se passa. Conheci uma garota no trabalho,
quando eu trabalhava no McDonald's, chamada Lacey. Nos demos muito bem e depois de um pouco de flerte inocente, ela me convidou para ir à casa dela assistir um filme como um encontro. Eu tinha apenas 19 anos na época e estava muito nervosa, já que seria o primeiro encontro que teria como adulto. Nada daquelas coisas de criança. Então, na noite em questão, depois que ela me disse onde morava, percebi que não morávamos muito longe um do outro. Como eu disse, uma cidade pequena. Para chegar à casa dela, a partir da minha, eu teria que andar por algumas ruas, passar pelo grande parque no centro da cidade, passar pelo cemitério que estava ligado ao parque, e algumas ruas à frente para chegar à casa dela. Era uma caminhada de cerca de 20 minutos no máximo, e calculando a rota, decidi sair meia hora antes, às 18h30, paralisado pela ansiedade. Saí de casa e comecei a fazer o caminho, já que o sol começava a se pôr. Ao passar pelo cemitério, vi algumas flores e um túmulo e percebi que não tinha comprado nada para dar a ela, nem uma garrafa de vinho, nem nada. Foi um erro, então entrei em pânico. Olhei para as flores que ainda estavam no embrulho de plástico em cima do túmulo. Sem hesitar, fui jovem e ingênuo, pulei a cerca para o cemitério e peguei as flores que ainda tinham preço nelas e segui para a casa dela, satisfeito com a minha recente aquisição. Me disse: para os mortos, não vai fazer falta isso, né? Pensei eu. Dei as flores a ela e ela me agradeceu e as colocou em um vaso com água. Então, tomando algumas bebidas, começamos a comer algo e ela fez também pipoca. Sentamos no sofá, prestes a escolher um filme. Enquanto ela estava vendo as opções, eu estava nervoso porque realmente queria beijá-la. Escolhemos um filme, não me lembro qual, e quando começamos a ver o filme, sei que minha principal preocupação era apenas tentar colocar o braço atrás de sua cabeça para ver se eu podia iniciar algo. Tinha recebido as vibrações de que talvez ela também quisesse, mas não podia ter certeza. Naquele ponto, eu não estava prestando atenção. Esses pensamentos estavam apenas passando pela minha cabeça, tentando criar coragem para estender meu braço até atrás de seu pescoço. Era tudo que eu conseguia pensar. Enquanto o filme estava tocando em uma cena particularmente escura, vi no reflexo algo passar atrás de nós. Fiquei um pouco confuso. Uma das primeiras coisas que ela me disse quando cheguei é que seus pais estavam fora e não voltariam por mais 2 meses. Eu achei isso ótimo. Liberdade sem os pais em casa. Mas ao ver aquilo, um arrepio percorreu minha espinha. Perguntei a ela: Ei, mais alguém além de seus pais mora aqui com você? Não, ela responde. Somos só nós. Decidi ficar quieto para não assustá-la. Mas de repente o foco da minha atenção não era mais isso. Estava focado no que quer que estivesse acabado de ver. E ainda estava olhando para a TV e pensando sobre meu próximo movimento qual seria, quando algo inesperado aconteceu. O vaso onde eu havia colocado as flores caiu e se quebrou no chão. Ambos nos assustamos e levantamos para ver o que aconteceu. Ela pausou o filme e me olhou incrédula, mas eu tinha colocado o vaso no meio da mesa. O vaso, você vê, estava no chão e pelo menos 1 metro de distância de onde deveria estar. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. E naquele momento, decidindo que isso era assustador demais, decidi contar a ela que tinha visto algo passar atrás de nós logo depois de fazer aquela pergunta, no reflexo da TV. Ela começou a entrar em pânico. Eu disse a ela que ficaria tudo bem e que nada de assustador afetaria. Não sei como eu iria cumprir essa promessa, mas me senti corajoso naquele momento, pois ela estava bastante assustada. Então a noite continuou. Pegamos todos os cacos de vidro, colocamos as flores e outro vaso menor e decidimos nos aconchegar no sofá. Como ela estava com medo, isso significava que eu poderia colocar meu braço ao redor dela muito mais facilmente do que antes. Na manhã seguinte estou voltando para casa e enquanto estou indo, olho intencionalmente para o túmulo de onde tirei as flores. Algo dentro de mim doeu e percebi que talvez tivesse sido um pouco descuidado ao pegar as flores do túmulo de alguém. Não tenho certeza se foi apenas coincidência, minha mente me pregando peças, ou a culpa que talvez eu tenha escolhido reprimir.
Mas naquele momento olhei para o túmulo e vi o nome da pessoa. June Samst. Ela tinha morrido apenas alguns meses atrás, com a tenra-idade de 9 anos. Isso de alguma forma tornou tudo pior. Então voltei e fui ao supermercado local, comprei um buquê muito maior de flores e uma Barbie. Coloquei a Barbie e as flores do túmulo, pedi desculpas e segui em frente até chegar em casa. Não tenho certeza se acalmei o fantasma ou se foi tudo coisa da minha cabeça, mas não tive mais experiências assustadoras dali em diante. E a Lacey também não. Nunca funcionamos realmente no final de tudo isso. Mas mesmo assim, até hoje, isso permanece uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. Se eu fiz acontecer comigo mesmo ou não, nunca saberei ao pegar aquelas flores, mas mesmo assim aprendi a ser mais respeitoso e não tirar coisas dos... Melhor amiga andando e decidimos ir ao cemitério da avó dela, acender uma vela para ela. Estávamos caminhando pela rua em direção ao cemitério, prontas para entrar, quando ela me disse que viu algo antes de entrarmos no cemitério. Eu disse a ela que ela estava apenas se assustando e estávamos indo em direção à sepultura, quando eu vi algo e decidi olhar. Era 21h30, minha amiga deu alguns passos à frente e fiquei horrorizada. Perto de uma sepultura vi uma figura escura com um rosto muito branco e fiquei paralisada. Minha amiga percebeu que eu parei e que estava congelada e ela continuou me chamando. Eu não consegui falar ou me mover e depois de alguns segundos eu disse a ela que precisávamos sair. Ela me perguntou o que estava errado. E tudo que eu pude dizer foi que precisávamos sair. Pouco depois contei a ela o que vi e ela me disse para sair porque ela viu a mesma coisa. Aquela coisa nos observou sair do cemitério e começamos a correr. Não sou do tipo que acredita no sobrenatural, mas o que eu vi e o que ela viu nos deixou ambas sem palavras. Em Tinias, no ano de 2000, fiz alguns amigos da minha nova escola e estávamos todos juntos no Halloween. Alguém nos contou uma lenda local chamada a Chama Fantasma. Alguns dos meus novos amigos queriam conferir e me convidaram para ir com eles. Eu estava cético, mas foi por curiosidade. A lenda é assim: há um cemitério assombrado longe da zona rural. Se você estacionar na lateral da estrada de cascalho, na estrada da entrada, e apagar os faróis, você pode ver uma chama fantasma pairando sobre o túmulo. Parecia que alguém estava tentando pregar uma peça em mim. Um dos caras pegou emprestado o carro do pai e todos nós dirigimos até lá. Estacionamos na entrada e apagamos os faróis, esperando cerca de 5 minutos. Alguém gritou: "Meu Deus, olhe!" Lá estava ela, uma chama alta pairando acima de um túmulo, bem na frente da lápide. O motorista do carro ligou os faróis e a chama desapareceu instantaneamente. Ele os desligou e ela voltou lentamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo, mas o cético em mim não queria ser alvo de uma brincadeira. Caminhei até o cemitério para conferir. Conforme me aproximava da chama, percebi que ela estava realmente pairando a cerca de 15 centímetros acima do solo. Era uma chama alta e real. Não curta como de uma vela, mas parecia uma chama de uma tocha. À medida que aproximava, ela começou a diminuir, até se apagar completamente. Quando cheguei ao túmulo, pensei que alguém havia colocado uma tocha no chão, mas não havia nada. Eu teria visto ou ouvido alguém correndo para o bosque. Os túmulos eram pequenos demais para se esconder atrás. O túmulo em questão era uma grande laje de granito. Então não havia como algo estar enterrado no chão. Não consegui encontrar uma explicação lógica. Os outros jovens do grupo ficaram perplexos como eu. Não estávamos realmente aterrorizados, estávamos mais maravilhados e incrédulos do que qualquer outra coisa. Nunca tinha visto algo tão bizarro em toda a minha vida. Isso foi só há muito tempo. Eu era novo na área e não sabia onde estava. Então me lembro onde ficava o cemitério, mas acho que localizei usando o Google Earth. Pensamentos céticos e encontros similares são bem-vindos. Se alguém mora aqui no condado de Robertson, já ouviu falar da lenda, por favor me avise. Quando eu tinha cerca de 9 anos, foi o meu primeiro funeral. Enquanto estava lá, me afastei do grupo e fui até o túmulo de alguém, onde vi uma foto da pessoa e flores com uma pequena oferta de paz.
Na época não sabia que era desrespeitoso pegar flores do túmulo de alguém. Isso também não me foi explicado. Então me abaixei para pegar uma margarida que havia crescido sobre o túmulo da pessoa e puxei o caule da flor. Para minha surpresa, encontrei alguma resistência ao fazê-lo. Então puxei ainda mais forte. E para minha surpresa, a margarida escapou da minha mão e afundou na terra como se alguém a estivesse puxado para baixo. Fiquei tão confuso e coloquei minha mão onde a margarida estava momentos antes. É desnecessário dizer que isso me deixou uma impressão. E nunca mais fui desrespeitoso em cemitério. Também me fez perceber o quão sinistros os cemitérios podem ser. Voltei para o grupo e agi como se nada tivesse acontecido. Olhando para trás, acho que minha intenção era dar a flor para minha mãe, mas eu não entendia as implicações de pegar essas flores do túmulo de alguém. Desde que me conheço por gente, o inexplicável parece me cercar, e por causa disso tenho minha parcela de histórias. A maioria delas não é reconfortante, como a que estou prestes a contar. Onde moro temos um cemitério que fica recuado da estrada, escondido dentro da floresta de árvores que emergeiam um riacho pacífico e bonito. As 13 sepulturas sem marcação são uma história que não muitos conhecem. A lenda diz que se você visitar o cemitério durante o dia, encontrará 12 sepulturas, mas se ficar à noite, encontrará 13. É apenas uma história assustadora que deixa as pessoas curiosas sobre a lenda. A maioria das sepulturas no cemitério remonta à Guerra Civil. Se me lembro corretamente, a sepultura mais recente que encontrei dentro dos portões do cemitério foi de 1945. Adoro visitar o cemitério porque é algo que realmente me traz paz quando estou lá. E uma dessas visitas me levou à história de que estou prestes a compartilhar. As folhas alaranjadas, amarelas, vermelhas e marrons cobriam o chão, à medida que as árvores que cercavam o cemitério as deixavam cair lentamente. Uma mudança das estações. Era um dia bonito e ensolarado, com uma temperatura agradável. Não muito quente, mas também não muito frio. Meus pais e eu tínhamos decidido fazer um passeio de carro. Uma rotina normal, quando se mora em uma cidade que não tem realmente nada para fazer. Já tínhamos ido ao cemitério antes, então quando meu pai sugeriu irmos ao cemitério olhar as lápides mais uma vez, não pensamos muito nisso. Ao chegarmos e sair do veículo, fiz o que sempre faço, contar as 12 sepulturas sem marcação, apenas para ver se ainda são 12. Bobo, eu sei, mas virou hábito ao entrar no cemitério. Meus pais e eu costumávamos nos separar, já que é um cemitério de bom tamanho. Meu pai fica perto do fundo, perto do veículo, minha mãe se move em direção ao meio, e eu me movo para a frente, mais perto da estrada. Tudo o que fazemos é passear olhando as sepulturas e ver onde as pessoas nasceram e onde faleceram. Algumas pessoas consideram isso estranho, mas para nós era fascinante. Nada parecia fora do comum naquele dia. Tive que manter uma distância considerável entre minha mãe e eu, enquanto eu me movia pela fileira de sepulturas, prestando atenção em seus nomes. Eu estava no meu próprio mundinho, encontrando-me em meu elemento, a natureza, uma maneira de deixar o estresse escapar do meu corpo. O vento suave se movia entre as árvores e o som da água correndo no riacho próximo era realmente reconfortante para mim. Mas aquele sentimento de ser comum se dissipou e deu lugar a uma sensação de estar sendo observado. Começou com os pelos do meu pescoço se arrepiando lentamente, meu corpo reagindo instantaneamente à mudança repentina no meu ambiente. Naturalmente, olhei para cima da sepultura que havia capturado minha atenção. Um soldado que tinha caído na Guerra Civil. Ele não era muito velho, de acordo com a inscrição na lápide, mas a sepultura havia capturado minha atenção e acabei gastando mais tempo apenas apreciando as pedras desgastadas pelo tempo. No entanto, arranquei os olhos da lápide e imediatamente olhei na direção de onde estavam meus pais. Nenhum deles olhava para trás, ambos focados nas sepulturas enquanto caminhavam muito despreocupadamente. Instantaneamente olhei ao redor, sem se mexer do lugar, procurando a causa do meu desconforto físico. Olhei a cena diante de mim, descendo meus olhos lentamente ao redor do cemitério, até notar uma bela árvore de carvalho perto do riacho. Era apenas um carvalho comum,
mas o que estava ao lado dele fez meu coração parar. Havia alguma distância entre mim e ele. Um jovem que estava ligeiramente mais alto que eu tenho 1,78 m. Ele tinha cabelos loiros que brilhavam ao sol e traços faciais marcantes. Nossos olhos se encontraram e honestamente pensei que ele fosse apenas uma pessoa normal. Até que abaixei lentamente meus olhos ao longo de seu corpo, momento em que percebi o uniforme que eu havia visto em tantos livros de história. O casaco azul escuro pendurado em seu corpo e as calças azuis mais claras eram tão largas quanto o casaco. Seu chapéu combinava com o casaco, um cap, acho que é assim que chamavam. Quando os meus olhos encontraram seu rosto, percebi que não estava com medo. Honestamente, estava mais curioso sobre quem era esse cavalheiro e por que ele estava me observando. Eu apenas olhei para ele e ele olhou para mim, e parecia que se passaram horas. Mas provavelmente foi apenas um minuto antes de eu ver meu nome ser chamado por meu pai, que dizia que era para irmos embora. Arranquei meus olhos do homem que me estudava, querendo ouvir meu pai, e quando olhei de volta o homem havia desaparecido, deixando apenas a memória e a dúvida do que eu tinha visto.